Você já parou para pensar por que algumas pessoas, ao entrar em um ambiente, silenciosamente capturam todos os olhares? Elas não dizem nada, não fazem esforço, mas a presença delas altera o ar. É como se o espaço se reorganizasse para acomodá-las. As conversas diminuem, os risos cessam por um instante, e uma tensão quase imperceptível toma conta. Não é medo, é respeito. É como se todos soubessem intuitivamente que aquela pessoa carrega algo que não se explica, mas se sente. Uma autoridade invisível, mais poderosa. Essas pessoas não pedem atenção. Elas não gritam, não mendigam validação, não precisam provar o seu valor. Elas simplesmente estão ali, e isso basta. Seus gestos são firmes, seus silêncios falam alto, e seus olhos não vacilam. O mundo parece se curvar à presença delas, mesmo que discretamente. Enquanto isso, em contraste cruel, outras pessoas precisam se repetir, justificar cada passo, quase implorar por uma mínima dose de consideração. Elas falam, e ninguém ouve. Elas tentam e são ignoradas. Porque, gostemos ou não, o mundo, esse mundo real, impiedoso e hierárquico, respeita quem se impõe e ignora quem implora. Essa verdade, incômoda e silenciosa, foi compreendida por Maquiavel muito antes de qualquer autor moderno tentar descrevê-la. O Principe. Ele não ensinou a ser amado, ensinou a ser respeitado. Ele não escreveu para bajuladores ou idealistas, mas para quem entende que o poder, para ser duradouro, precisa ser percebido antes de ser proclamado. Maquiavel sabia que o respeito não nasce da bondade, mas da capacidade de impor limites. Não vem da simpatia, mas da presença que obriga o outro a pensar duas vezes antes de avançar. Você quer ser ouvido? Primeiro, aprenda a não ser descartável. Aprenda a ocupar espaço com firmeza, a fazer com que sua ausência pese e sua presença imponha. Pare de tentar agradar todo mundo. Em vez disso, cultive sua postura, sua clareza, seus limites. O mundo não valoriza o que é facilmente acessível, nem respeita o que se submete demais. Ele testa, empurra e descarta o que não resiste. Maquiavel te ensina exatamente isso. Ser respeitado não é uma consequência do acaso. É uma construção deliberada. É o resultado de entender que a forma como você se apresenta molda a forma como o mundo te responde. Se você não impõe seus limites, será atravessado. Se você não se valoriza, será desvalorizado no jogo da vida. Como no da política, quem não sabe se posicionar, desaparece. E quem se faz pequeno demais, logo se torna invisível. Feche os olhos por um instante. Agora, esqueça os cartões postais, os museus lotados e a estética romântica do Renascimento. Volte no tempo e caminhe pelas vielas estreitas e úmidas da Florença do século XVI. Não é uma cidade. É um campo de batalha disfarçado de civilização. Uma arena silenciosa, onde o jogo da sobrevivência se joga nas sombras. Conspirações sussurradas atrás de cortinas pesadas. Traições seladas com beijos. Alianças desfeitas por moedas ou palavras mal colocadas. Ali, cada gesto era um risco calculado. Um sorriso podia esconder veneno. Um aperto de mão podia ser a última gentileza antes de uma lâmina encontrar as costas. Era um mundo em que a aparência era uma armadura e a verdade, um luxo que poucos podiam se dar. E foi nesse teatro escuro e sofisticado que viveu Nicolau Maquiavel, não como ator principal, mas como o mais atento dos observadores. Ele não julgou os homens, ele os decifrou. Maquiavel assistiu, em silêncio, ao desfile de vaidades, virtudes frágeis e maldades eficazes. Viu os poderosos moverem peças como em um xadrez invisível, viu os fracos se mascararem de fortes, viu a justiça ser usada como retórica, enquanto o verdadeiro motor das ações humanas era, e ainda é, o interesse. Sim, Maquiavel percebeu antes de todos. O ser humano, quando pressionado, não age por moral, mas por vantagem. O respeito que move o mundo não brota da pureza do coração, mas do medo sutil de que você possa causar dano. Ser bom não basta, é preciso ser percebido como perigoso o suficiente para não ser subestimado. E por isso, muitos o chamaram de cínico. Mas eles estavam errados. Maquiavel não era cínico, ele era lúcido.
enquanto outros escreviam sobre o mundo como gostariam que ele fosse. Maquiavel descreveu o mundo como ele realmente era, e como no fundo ainda é. Um mundo onde o bem sem força é engolido, onde a ingenuidade custa caro, e onde a virtude, para sobreviver, precisa se aliar à estratégia. Maquiavel nos ensina que sobreviver e, mais do que isso, prosperar, exige mais que boas intenções. Exige visão, exige leitura fria da alma humana. Exige coragem para entender que a verdade nem sempre é bonita, mas é necessária, porque o jogo está sendo jogado o tempo todo, e quem não conhece as regras é peça, nunca jogador. No fim, Maquiavel não nos ensina a sermos maus. Ele nos ensina a não sermos ingênuos. Ensina que não basta desejar o bem. É preciso saber como o bem sobrevive num mundo onde o mal sabe exatamente o que está fazendo. E essa é talvez a lição mais dura e mais libertadora de todas. Maquiavel entendeu algo que poucos aceitam. O ser humano não é movido pela razão ou pela ética. É movido pelo medo, pelo desejo e pela autopreservação. Por trás de toda boa intenção, há uma engrenagem silenciosa de interesses e fragilidades. Aqueles que não compreendem essa dinâmica tornam-se presas previsíveis faces. Ele nos ensinou que não se governa, não se lidera e não se sobrevive com ingenuidade. O líder eficaz, o verdadeiro estrategista, não pode ser apenas justo. Ele precisa ser temido e respeitado, ainda que isso custe a simpatia dos fracos. Isso não significa crueldade gratuita, mas sim o uso calculado do poder, o domínio da percepção. Ser temido, no universo maquiavélico, não é ser odiado, é ser inquestionável. E ser inquestionável é a única forma de proteger sua posição, sua autoridade, sua integridade. É duro ouvir isso. Sim, mas é muito mais duro viver sob o peso de ser constantemente ignorado, desvalorizado, descartado. Maquiavel não te convida a ser um tirano. Ele te convida a acordar. A maioria vive para agradar. Dizem sim quando querem dizer não. Pedem desculpas por ocupar espaço, por existir, por pensar de forma diferente. Elas se curvam às expectativas dos outros, temendo a rejeição e buscando a aprovação a todo custo. Essas são as pessoas que mais sofrem, pois ao viver para o outro, perdem a conexão consigo mesmas. O problema não é a gentileza ou a empatia, mas a falta de autenticidade na entrega. Quando você constantemente se coloca em posição subalterna, anulando suas próprias necessidades e desejos para alinhar-se com os outros, acaba por criar uma ilusão de respeito, que na realidade é apenas medo disfarçado de simpatia. Maquiavel, ao contrário, ensina que o respeito verdadeiro não exige submissão, não exige sacrifícios de caráter ou a abdicação de nossa essência. Quem impõe respeito não precisa gritar. Ele não precisa de gestos excessivos ou de palavras vazias para ser ouvido. Basta que suas ações sejam coerentes, que seu comportamento seja previsível e que seus limites sejam bem definidos. O respeito vem da consistência, da clareza interior que transparece em tudo o que se faz. O silêncio de quem sabe o que quer é mais eloquente do que qualquer discurso. Esse é o verdadeiro poder. Ser firme sem ser agressivo. Ser seguro sem precisar provar nada a ninguém. E acima de tudo, saber que a ausência de fraqueza não é ausência de sentimentos, mas sim a capacidade de manter o equilíbrio mesmo em tempos de caos. O verdadeiro respeito nasce da confiança, e confiança se constrói quando a pessoa se mantém fiel a si mesma, sem se dobrar às expectativas externas, sem perder a força que vem da própria convicção. Você quer ser respeitado? Então pare de tentar ser aceito. O desejo de ser aceito é, na sua essência, um reflexo da insegurança interna. Ele surge quando nos tornamos dependentes da validação externa, da aprovação das outras pessoas. Como se a nossa identidade fosse um reflexo do olhar alheio. Mas isso é uma armadilha, porque quando buscamos incessantemente a aceitação dos outros, nos tornamos vulneráveis às suas expectativas, aos seus julgamentos, às suas convenções. E, ao fazermos isso, perdemos de vista o que realmente somos, nossas verdadeiras necessidades, nossos próprios valores. Maquiavel, com sua sabedoria pragmática,
te chama a refletir sobre a força que vem de dentro. O respeito não se conquista através da submissão ou do conformismo. Pelo contrário, ele se conquista pela presença. E presença não significa estar fisicamente em algum lugar, mas ser alguém cuja existência impõe uma forma de consideração natural. Quando você entra em um ambiente, sua energia, suas atitudes, suas palavras e até mesmo seu silêncio devem transmitir algo claro. Você tem um propósito, uma diretriz interna que não se dobra facilmente às pressões externas. Faça com que a tua presença imponha um certo cuidado, não por agressividade, mas pela constância de seus princípios. A consistência é o que cria respeito, pois as pessoas, ao perceberem que você não flutua conforme o vento, sabem que seu comportamento é previsível e estável. Eles sabem que você não se deixa manipular, que suas decisões não são movidas por impulsos momentâneos, ou pela necessidade de agradar. Ser firme é ter clareza do seu valor, é conhecer seus limites e não negociá-los constantemente para agradar aos outros. Ser estratégico é ter uma visão ampla das suas relações e perceber que não se trata apenas do agora, mas do que as suas ações e palavras projetam para o futuro. Nunca demonstre fraqueza gratuita. Fraqueza é a falta de autocontrole. É permitir que os outros determinem suas ações ou que seus sentimentos se sobreponham à razão. Mas a fraqueza não é a vulnerabilidade genuína, aquela que nos conecta de forma autêntica aos outros. Ela é a rendição desnecessária, a falta de coragem de ser fiel a si mesmo em todos os momentos. Quando você se comporta de forma coerente, mesmo nas situações mais desafiadoras, sua presença não apenas é notada, mas reverenciada. O respeito é uma consequência direta da firmeza interna, e ao contrário do que muitos pensam, não é a rigidez que conquista respeito, mas a capacidade de se manter em pé sem ceder à pressão, sem se perder nas expectativas dos outros. Respeito é a habilidade de existir de maneira plena, sem pedir permissão, sem pedir desculpas. No fim das contas, Maquiavel não nos ensina a ser frios ou calculistas apenas por serem características negativas. Ele nos ensina, de fato, a não sermos tolos. Ele nos alerta sobre a fragilidade humana diante das circunstâncias, da vaidade e do ego. A vida, como ele bem sabia, é um campo de batalhas constantes, mas não uma batalha de espadas ou de gritos. E sim, uma batalha interna, onde o maior inimigo é a nossa própria ingenuidade, nossa falta de percepção da realidade que nos cerca. O respeito, para Maquiavel, é uma consequência de uma mente lúcida em um mundo confuso, onde as verdades absolutas são raras e as intenções humanas, frequentemente mais complexas e ambíguas do que gostamos de admitir. Para ele, o respeito não é um prêmio a ser conquistado pela simples bondade ou pelo gesto nobre, mas sim uma habilidade adquirida pela clareza, pela visão estratégica e pela capacidade de entender as complexidades do ser humano. É por isso que ele fala de ser forte por dentro e inabalável por fora. Esta força interior não é, como muitos podem pensar, um ideal de frieza ou de distanciamento emocional. Ao contrário, trata-se de autocontrole e a capacidade de se manter centrado e entender que em um mundo de incertezas e manipulações, a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa resposta às situações que nos desafiam. A verdadeira força não vem de gritar mais alto ou de impor nossa presença de forma agressiva, mas da serenidade que vem de estar em paz com as próprias escolhas e com o próprio caminho. Quando você é forte por dentro, você sabe quem é, sabe o que quer, e suas ações refletem essa clareza. Essa paz interior não vem da ausência de conflitos, mas da habilidade de lidar com eles com equilíbrio. Além disso, ser inabalável por fora não significa rigidez ou indiferença às necessidades e emoções dos outros. Significa ter uma postura de resiliência, onde mesmo diante das tempestades externas, você não se deixa abalar pela inconstância alheia. Você se mantém firme, porque tem uma visão mais ampla da vida, compreendendo que as tempestades são passageiras, e que muitas vezes, a verdadeira força está em saber quando ficar quieto, quando se retirar, e quando agir com precisão. Em um mundo onde todos parecem ser guiados pela volatilidade das emoções, e pela busca incessante por aprovação, o ser inabalável é uma raridade. E justamente por isso,
ele se torna inevitável. Maquiavel não nos ensina a ser insensíveis às nossas emoções, mas a não deixar que nossas emoções nos dominem. Ele nos convida a aprender a ver o mundo com olhos claros e críticos, não cegos pela idealização de que a bondade e a fragilidade nos tornariam imunes às leis implacáveis do poder. O verdadeiro poder é aquele que emerge de uma compreensão profunda da natureza humana, da compreensão de que respeito é, antes do tudo, um reflexo da nossa capacidade de existir de maneira autêntica, sem ser moldado pelas expectativas do outro, sem depender da aprovação para agir. Quando você aprende a ser inabalável, a ser a rocha em meio à tempestade, você não apenas se torna respeitado, você se torna inevitável, porque é um ser cuja presença não pode ser ignorada, cujas ações têm um impacto irreversível. Não se trata de ser amado, mas de ser reconhecido como alguém que é forte o suficiente para navegar pelas incertezas da vida com dignidade e clareza.